Graça e paz, amados. Nós vivemos uma época realmente de muitas confusões em todos os sentidos. Quando eu falo confusão, não é confusão no sentido de lutas, guerras, que também existe, mas é confusão no sentido de conhecer a verdade, de pensamentos claros, de pensamentos límpidos. É uma época de confusão em que as pessoas não sabem mais o que fazer, o que é certo, o que é errado. Em muitos lugares, o errado virou o certo e o certo virou errado. E eu digo muitos lugares para ser gentil, na realidade está quase generalizado no mundo todo. Essa troca, essa inversão de valores. E nessa confusão, nós estamos vivendo o que nós chamamos, o que eles chamam, né, não nós, a época da ostentação. Hoje, ostentar passou a ser sinônimo de alguém vitorioso, de alguém vencedor, de alguém invejável, de alguém bem-sucedido. Aquela pessoa que ostenta é uma pessoa que pode, é uma pessoa que tem, vamos dizer assim, condições para fazer isso, e ao ter condições para fazer isso, essa pessoa, por definição, já é uma pessoa vitoriosa, bem-sucedida e por aí vai. Na minha cidade, lá no Ceará, uma cidade pequena, mas nós temos várias pessoas assim famosas na nossa cidade, né? Artistas famosos, né? E Raimundo Fagner, Valdo Gouveia, o Wilde, jogador de futsal da seleção brasileira. E recentemente nós temos um cantor de forró que é mais famoso para o Nordeste, eu creio que não é nem tanto aqui para São Paulo. Eu mesmo não acompanho essas coisas, eu conheço só porque sou muito amigo do pai dele. E esse cantor é bem famoso lá no Nordeste, chamado Peruano, o apelido dele é Peruano. E outro dia me mandaram um vídeo lá da minha região, a repórter entrevistando ele sobre o forró ostentação, porque hoje ele é um dos ícones do forró do Nordeste, do peruano. Eu conheci ele criança, menino mesmo, pequeno mesmo, de 3, 4 anos eu conheci ele. E a reportagem falava sobre o forró ostentação. Aí lá vem peruano de helicóptero, a pessoa vai entrevistar ele, depois ele mostra um apartamento que vale 3 milhões de reais, e tal, carro, aquela coisa toda. E a reportagem toda é para enaltecer este ícone do forró, ostentação. Ou seja, não é só o samba, o rock que ostenta, o forró também agora é ostentação. Além desse termo ostentar, ostentação, ter se tornado algo positivo, termos semelhantes também têm sido exaltados, como o empoderamento. O empoderamento feminino, o empoderamento de A, de B, de C, fulano tal é poderoso, fulano tal é poderosa, é o que a gente mais ouve hoje no dia a dia e na mídia, é esse empoderamento. Fulano tal é uma pessoa empoderada, poderosa e por aí vai. Resumindo tudo isso, toda essa confusão que nós vivemos, a palavra para isso é exatamente o que a palavra de Deus nos ensina. Orgulho. Tudo isso que você está vendo é fruto do orgulho. Orgulho, para muitos teólogos, é o primeiro pecado e o mais perigoso de todos os pecados. Para muitos teólogos, alguns acreditam que todo pecado ele só é possível por causa do orgulho. Todo pecado. Alguns chegam a dizer que todo pecado é ele, mais o orgulho. Ou seja, qualquer que seja seu pecado, qualquer pecado que a pessoa cometa, ele comete esse pecado, mas junto com esse pecado vem o orgulho. Como se o orgulho estivesse presente em todos os pecados. Vivemos a época do orgulho, meus irmãos. A época da exaltação humana, do homem. Se você for olhar em todas as áreas do conhecimento humano, da ciência, nós encontramos a mancha do orgulho. Não só do conhecimento humano, mas dos relacionamentos, até da própria religião, até do próprio cristianismo. O próprio cristianismo, que conhece o orgulho como o terrível dos pecados,
Alguns acham que foi o pecado de Satanás, o pecado que entrou no céu, o orgulho, o pecado de Lúcifer. Mesmo o cristianismo sendo a religião que conhece os males do orgulho, a origem do orgulho, e prega e combate o orgulho, mesmo dentro do cristianismo, mesmo dentro da igreja, o que não falta é orgulho. E como ficamos nós, cristãos, numa época em que o orgulho é enaltecido, uma época em que a vaidade é enaltecida como uma coisa boa, como uma coisa benéfica? Eu acabei de ver um site de psicologia aqui, eu nem vou citar essas coisas hoje, mas acabei de ver um site de psicologia comentando sobre o orgulho, sobre o benefício do orgulho. Isso é um site importante da psicologia aqui no Brasil. Os benefícios do orgulho e acusando o cristianismo de ter só colocado, só ver coisas negativas no orgulho e não ver as coisas positivas. Veja, psicólogos saem das faculdades sendo ensinados a valorizar o orgulho e a ver o que há de bom no orgulho. Psicólogos, médicos que vão trabalhar até com os próprios cristãos. As coisas boas e positivas do orgulho. Se nós chegamos num ponto desse, em que a pessoa nem percebe mais o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal, pessoa que consegue ver o bem no mal, onde vamos chegar, irmãos? Onde esse mundo vai parar? Muito bem. Mas nós cristãos, nós temos uma régua, nós temos uma linha a seguir. Nós temos uma palavra que nos orienta. Nós temos uma lei que nós devemos seguir. Nós temos uma palavra que é contrário a tudo que o mundo ensina. Esta palavra que é verdadeira, que não só nos orienta, que não só nos mostra o que devemos ser e como devemos agir, mas mostra como garantirmos a nossa salvação. E nesta noite eu gostaria de falar sobre a Igreja de Cristo e o orgulho humano. Em Isaías capítulo 2, dos versos 6 a 22, nós iremos ver nesta passagem do profeta messiânico 3 inimigos do orgulho que são hoje enaltecidos por este mundo. E vamos ver que esses 3 inimigos no futuro tombarão por terras na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele vier instaurar o seu reino. Isaías capítulo 2, de 6 a 22 diz o seguinte: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os cavalos de Bazã. Contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. Contra toda torre alta, e contra toda muralha firme. Contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida,
e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Quando ele se levantar para espantar a terra, afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Muito bem, o profeta Isaías, ele profetizou no século VIII a.C. Ele profetizou durante o reino de 4 reis. Isaías, ele conseguiu profetizar durante o reino de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias. E segundo a tradição, ele chegou até mais ou menos o 4º, 5º ano do rei Manassés, filho de Ezequias, que foi um dos piores reis de Israel. E segundo a tradição, esse rei Manassés, que foi um rei terrível, matou o profeta Isaías. A tradição rabínica diz que ele foi morto de maneira horrível, cerrado ao meio. Isaías profetizou durante mais de 60 anos. Ele teve um ministério muito longo. Então já era um homem idoso quando ele foi assassinado, segundo a tradição rabínica. O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele é o profeta que mais fala de Jesus. Aliás, o livro dele, junto com Deuteronômio e Salmos, são os livros mais citados no Novo Testamento. E ele é, portanto, assim, um dos mais importantes de todos os profetas. O seu livro é de uma qualidade assombrosa. Isaías, ele fazia parte, o profeta Isaías, ele era da nobreza. Ele foi criado no palácio, então era de classe nobre, tinha uma educação muito refinada. Os eruditos que conhecem o hebraico dizem que a linguagem dele é tão refinada, que destoa na Bíblia a qualidade da escrita dele de todos os outros livros. Tamanha a sua erudição e o seu conhecimento didático e pedagógico. Além de tudo isso, o profeta Isaías, provavelmente, nós não temos certeza, porque no capítulo 1, versículo 1, diz que ele é filho de Amós. E esse Amós, e o pai do rei Uzias também era Amós. Então alguns acham que ele era irmão do rei Uzias. Não temos como provar isso, mas é uma suposição. E, como eu falei, ele é o profeta messiânico. O livro dele é tão bem organizado que todos os eruditos reconhecem que o livro é dividido em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 39 e do 40 até o final, versículo, capítulo 66. Então o livro tem 2 divisões importantes. E no meio dessas 2 divisões importantes há várias subdivisões. O tema tem, geralmente, o tema do profeta Isaías, ele sempre apresenta como se fosse uma moeda de 2 lados, em todo o livro. Ele mostra Deus castigando o seu povo, mas ao mesmo tempo oferecendo graça e perdão. Ele mostra Deus mostrando o pecado de Israel e ao mesmo tempo se afastando por causa desse pecado. Ele mostra as consequências do pecado, da desobediência, mas também mostra as consequências da obediência e do arrependimento. Sempre tem essas 2 justaposições colocadas no livro. E quando chega aqui no capítulo 2, o profeta Isaías, recebendo uma visão de Deus, isso está bem claro no versículo 1 do capítulo 2, palavra que em visão veio a Isaías. Recebendo essa revelação de Deus, essa visão de Deus, do versículo 6 ao versículo 22, ele mostra a situação em que Israel vivia,
na situação de orgulho e ostentação, exatamente como hoje nós estamos vivendo. O capítulo 2 de Isaías, se você ler como eu li agora, você vai ver que é exatamente a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O orgulho, a ostentação, a vaidade estava em alta, estava em moda, em todos os setores da sociedade. Você pode ver quantas vezes eu não falei aqui da palavra altivez, arrogância, Deus vai abater, Deus vai humilhar. Então, o capítulo 2, o profeta Isaías passa para nós uma visão de como estava o povo de Deus naquele momento. O povo tinha se afastado de Deus e se afastava a passos largos de Deus, e o orgulho, a arrogância, a altivez tomou conta de todas. E aí ele recebe essa visão. Ele diz, olha, vai chegar um dia em que Deus vai abater todo orgulho humano. O dia do Senhor, que ele fala que é esse dia que virá, o dia do Senhor virá, por exemplo, no versículo 12, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Versículo 12. Num versículo só ele fala de soberbo, soberba, altivez e exaltação, que, como eu falei há pouco tempo atrás, seria o que nós chamamos hoje de ostentação. Muito bem. Neste capítulo 2 de Isaías, então, eu posso dizer para os meus amados irmãos com toda segurança, o orgulho humano, gerado pelos pensamentos anticristãos, será abatido pelo Deus de toda glória. Esse mundo em que nós vivemos, em que as pessoas enaltecem, em que as pessoas até invejam, até desejam ostentar, desejam esse glamour, essa arrogância, esse orgulho, este mundo que nós estamos vivendo, em que o orgulho humano, gerado pelos pensamentos anticristãos, este mundo será abatido pelo Deus de toda glória. Trazendo para os nossos dias, nós podemos perguntar, pastor, que pensamentos anticristãos que geram orgulho será abatido no dia do Senhor? E, meus irmãos, é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque os mesmos problemas daquele povo, 800 anos antes de Jesus pisar na terra, são os mesmos problemas de hoje, 2.800 anos depois que essa passagem foi escrita. Acompanhe comigo, eu vou mostrar para os meus amados irmãos 3 filosofias ou pensamentos anticristãos que geram esse espírito orgulhoso, esse espírito de ostentação, de altivez, que, aliás, meus irmãos, para uma pessoa ir para o inferno, você não precisa fazer muita coisa, não. Basta você ser arrogante, orgulhoso. Deus odeia o orgulho e a arrogância. Então, quais são esses 3 pensamentos ou filosofias anticristãs que alimentam esta situação de orgulho no mundo? O primeiro é o orgulho espiritual. Veja bem, no versículo 1 mesmo, versículo 6 mesmo, né? Isaías 2:6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo e a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Israel abandonou a revelação de Deus, abandonou a palavra de Deus e estava agora simpatizando, assimilando os pensamentos, filosofias e religiões pagãs, com suas ideias pagãs, com seus conceitos contrários à vontade de Deus, com suas filosofias
anticristãs. E já havia entre eles que eram agoureiros, como os filisteus. Agoureiro aqui é aquela pessoa ligada ao espiritismo, ao misticismo. Aquelas pessoas que queriam adivinhar o futuro, aquelas pessoas que achavam que podiam manipular forças espirituais do bem e do mal a seu bel prazer. Aquelas pessoas que consultavam adivinhos, que consultavam necromantes. Ou seja, Israel tinha abandonado ou estava abandonando a palavra de Deus e se associando, trazendo para Israel estas ideias. E Deus então levanta o profeta Isaías dizendo: olha, isso que vocês estão fazendo é uma loucura, é uma arrogância, é um orgulho. Alguns estavam se orgulhando de poder adivinhar o futuro. Alguns adivinhavam pelos astros, pelas estrelas. Outros adivinhavam abrindo animais e olhando o fígado do animal, pelos rins, pelas vísceras do animal. Ou seja, práticas que Deus tinha proibido a Israel. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deus já tinha dito para eles: quando vocês entrarem na terra que eu lhes der, não faça como aquelas nações, não copie o modo de vida daquelas nações. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem necromantes, nem encantador, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal abominação ao Senhor, que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, o primeiro problema é o orgulho espiritual, que traz para o meio do povo de Deus o misticismo, o espiritualismo, ou o espiritismo, nem espiritualismo, né? O espiritismo místico, o espiritismo pagão, que traz aquelas pessoas que acreditam que podem falar com os mortos, que recebem revelação de mortos, que psicografam carta de mortos, que tentam adivinhar o futuro, astrologia, horóscopo. Ou seja, o que o povo de Deus estava vivendo naquele tempo, que o profeta se levanta contra, é a mesma coisa que hoje nós estamos vendo no mundo de uma maneira geral. Você pode observar em todo jornal, televisão, não vai faltar gente com tarôs, com búzios, não vai faltar astrologia, horóscopo. Esse povo tem acesso a todos os meios de comunicação. O que não tem é um profeta de Deus falando a verdade e pregando a palavra de Deus. Esse não tem espaço na televisão, na mídia, não tem. Mas estes agoureiros estão em todo lugar. E tem até crente que acredita nessas coisas. Então, o orgulho espiritual, essa tentativa do homem achar que pode prever o futuro, que pode manipular as forças espirituais, tudo isso é orgulho. Tudo isso nasce do orgulho de achar que pode, que tem poder. As religiões orientais, o modo como invadiram o Ocidente, o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, com as suas pregações de poder da mente, de poder mover objetos com isso, todas essas mentiras, essas enganações
satânicas surgem daquilo que Satanás tem de melhor na sua natureza, orgulho. Mas vai chegar um dia, o dia do Senhor, versículo 12, o dia do Senhor, dos exércitos, será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta. Hoje nós vivemos um mundo da ostentação. Cantores que ostentam, atores que ostentam, esportistas que ostentam, celebridades que ostentam e que têm prazer. Mas vai chegar o dia do Senhor, em que toda ostentação humana, todo orgulho humano vai cair por terra. E aqui eu tenho uma aplicação rápida para os meus amados irmãos. Nós estamos vivendo uma época em que o próprio povo de Deus copiam e seguem qualquer coisa que o mundo goste, que o mundo divulga. E se esquecem rapidamente da palavra de Deus. Todas as vezes que deixamos a palavra de Deus, de seguir os ensinamentos dessa palavra, e nos encantamos, e passamos a admirar, a desejar, até a invejar estas pessoas, de qualquer maneira, isso é uma forma de orgulho, velado, mas ainda é orgulho. Quando os nossos jovens desejam ser Anitta, esse desejo nada mais é do que orgulho. É uma insatisfação com aquilo que Deus fez você ser, e o que Deus fará na tua vida para ser um ícone do mundo condenado, para desejar ser uma pessoa do mundo condenada. Quando nossas jovens deixam de copiar, por exemplo, um exemplo de Maria, mãe de Jesus, ou de uma Priscila, quando nossas jovens deixam de copiar um exemplo, como por exemplo Isabel, quando deixam de copiar um exemplo de amor a Jesus Cristo, como a própria Maria Madalena, depois da conversão, e passam a desejar, a adorar, esses ícones do mundo da moda, da televisão, da mídia, do show business, o que está acontecendo é orgulho. Um coração cheio de orgulho, cheio de amor por aquelas coisas, pelas coisas do mundo. Mas Deus diz na sua palavra: já que vocês me abandonaram, já que vocês amam essas coisas, já que vocês desejam ser como essas pessoas que eu tirei do meio de vocês, eu tenho um recado para dar para vocês. Virá o dia do Senhor. E o dia do Senhor será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então, o orgulho espiritual. E eu acabei de falar para vocês, religiões ensinam isso, a ciência ensina isso, as ciências humanas, como a psicologia que eu acabei de citar. Ou seja, hoje há um enaltecimento do ser humano. O homem no centro de todas as coisas. O homem como cabeça. O homem como dono do universo. Vai chegar o dia em que todo orgulho espiritual será abatido. Um segundo pensamento que tem divulgado, que tem aumentado a vaidade, o orgulho humano, é a idolatria. Veja que no versículo 7 ele diz: a sua terra está cheia, versículo 8, também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Então, a segunda coisa que a palavra de Deus diz que vai ser contra
é contra os ídolos. Ele repete no versículo 18: os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. Idolatria, como dizem os teólogos, a raiz da idolatria é orgulho. É o homem querendo ser seu Deus. É o homem dizendo: olha, nós não queremos esse Deus. Nós não queremos esta palavra. Nós não queremos esses conceitos. Nós não queremos esta lei. Nós não temos prazer, nós não gostamos desta lei que Deus está passando para nós. Não. Portanto, nós vamos criar os nossos deuses. Nós vamos criar para nós os nossos ídolos. E é inacreditável como a idolatria realmente gera orgulho. A única religião do mundo que prega e produz uma humildade verdadeira é o cristianismo. Nenhuma outra produz. O cristianismo é a religião que nos ensina que quando nós somos abatidos, é que nós somos exaltados. Quando nós não temos, é que nós temos. Quando nós não somos, é que nós somos. É o que nós chamamos de paradoxo do cristianismo. Mas só o cristianismo ensina isso. Em qualquer religião do mundo e até mesmo nas ciências modernas, a ideia de você ser autossuficiente, de você ser forte, de você poder ter esse empoderamento humano, é pregado e ensinado como algo positivo. E tudo isso é idolatria. Aqui em Israel, você pode observar que tem uma palavra assim que se repete nesses versículos que eu li, né, do 8 em diante. A palavra, não é só no 8 não, em vários versículos aqui, há uma palavrazinha que se repete, é a palavra encher. Por exemplo, no versículo 7, a sua terra está cheia. Versículo 8, também está cheia a sua terra de ídolo. Em outras palavras, a terra estava cheia de tudo, menos de Deus. Era cheia disso, era cheia daquilo, era cheia de vaidade, era cheia de arrogância, era cheia de ídolos, era cheia de religiões de todo tipo, menos de Deus. Era uma terra cheia de tudo, menos em Deus. A idolatria é algo tão terrível, porque você, quando não conhece o Deus verdadeiro e se prostra a qualquer outra divindade que não seja o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, quem quer que seja a pessoa, você está praticando idolatria. E a idolatria é tão terrível, é que a idolatria é você dizer para o Criador, o Deus verdadeiro e todo-poderoso, que ele não é Deus, e você pega uma criatura igual a você e coloca no lugar de Deus. Você comete vários erros, vários pecados terríveis. Primeiro, você destrona Deus da tua vida, não do lugar dele, porque ele não pode ser destronado, mas da tua vida você pode fazer isso. Então, em primeiro lugar, a idolatria destrona Deus da tua vida, do teu coração. Segundo, você faz para você um Deus que na realidade é igual a você ou até inferior a você. Então você coloca uma coisa inferior no lugar daquele que é o único superior, que já é uma loucura. Por isso que Paulo chama isso de loucura, o apóstolo Paulo. Jesus chama também de loucura. E você passa a adorar e a servir e a acreditar e a ter fé naquilo que não pode te ajudar
e deixa de acreditar no Deus verdadeiro que pode te ajudar. É por isso que ele diz, no dia do Senhor, isso vai ser abatido. No dia do Senhor, quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer com a idolatria? Versículo 18, os ídolos serão de todo destruídos. Eu fico vendo as realizações humanas na idolatria. Estátuas monumentais, eu conheço várias, viu? Estátuas monumentais de ídolos. O Juazeiro do Padre Cícero é uma obra faraônica no Nordeste, o Horto do Padre Cícero. Eu fui lá na fronteira com o Paraguai, lá em Foz do Iguaçu, e fui lá ver as obras dos budistas, aquelas enormes estátuas de Buda, uma coisa faraônica. Enfim, se formos citar, a gente passa aqui horas e horas citando, né? Se for para a Índia, se for para a China, são obras faraônicas. No dia do Senhor, estes ídolos de prata, de ouro, os homens perceberão que não tem valor nenhum e serão jogados às toupeiras. Dá para imaginar a cena? Eles jogando as suas imagens de ouro e de prata para as toupeiras e para os morcegos, e nem as toupeiras e os morcegos vão fazer alguma coisa com isso, porque não vai ter valor nenhum. Não tem valor para os homens e não vai ter valor sequer para os morcegos e para as toupeiras. A idolatria está por trás de muitos males. E o pecado que impulsiona a idolatria é o orgulho humano. É o orgulho de não querer reconhecer Deus como verdadeiro Deus. É o orgulho de não querer aceitar Deus como Deus. É o orgulho de não querer aceitar a palavra de Deus. É o orgulho de não querer se submeter aos desejos e vontades de Deus, que sempre são bons e perfeitos. Não tenha simpatia com a idolatria, com as filosofias idólatras, com as religiões idólatras, porque elas fazem muito mal à humanidade. Fazem muito mal para o povo. Eu acabei de falar do Horto de Juazeiro do Norte. Eu fiz muito evangelismo lá em Juazeiro do Norte, muito. Quando estava no seminário, toda semana nós evangelizávamos no Juazeiro do Norte, naquelas festas que tinha lá em Juazeiro do Norte, naquelas procissões. E no Horto lá do Padre Cícero, meu irmão, se um dia você for lá, você vai ver. Quem conhece vai concordar com o que eu vou dizer. É um antro de sujeira, de imundície, de drogas, de bêbados, de drogados. Eu nunca vi tanta gente doida na minha vida, tanto louco como eu vi em Juazeiro do Norte. É a terra de loucos. É um louco por metro quadrado. E ao redor do horto, o que você encontra de pessoas loucas? Você bate o olho e você vê que não é uma loucura comum. É uma loucura produzida por demônios. Você percebe que as pessoas ali estão possessas de demônios de loucura, mas é muitos, é inacreditável. Quem já teve a experiência de ir naquela região, vai ver esse vídeo e tiver a oportunidade de ouvir essa pregação, vai concordar comigo. Quando eu cheguei em Juazeiro do Norte, uma das coisas que eu mais me admirei foi a quantidade de loucos pelo meio da rua e ao redor do horto. Sabe o que é isso? Consequências da idolatria. Até porque demônios provocam loucura. Demônios, possessão demoníaca, provoca loucura. Há muitos loucos na Bíblia que eram loucos por causa de possessão demoníaca. Você sabe disso? A idolatria tem sido um dos pensamentos que mais tem criado orgulho. Por exemplo, a idolatria que eu acabei de falar, artistas. Tanto o artista se acha poderoso, se empodera, ostenta, porque ele tem uma legião de pessoas que o idolatra, que o adora ou a adoram de uma maneira
tão grande que tal adoração só poderia ser dada a Jesus Cristo. E eles não têm o mínimo desejo de adorar Jesus Cristo, mas adoram estas celebridades, essas estrelas, como eles falam por aí. Então, a idolatria tem sido um dos pensamentos que mais tem gerado neste mundo que nós vivemos o orgulho. Mas a palavra de Deus nos diz que o orgulho humano, gerado por estes pensamentos anticristãos, será abatido pelo Deus de toda glória. Vai chegar um dia em que o Deus Todo-Poderoso abaterá, jogará pelo pó todo o orgulho humano gerado por essas filosofias e pensamentos anticristãos. Isso me leva para o terceiro pensamento. O primeiro é o orgulho espiritual, nas religiões místicas, no espiritismo e por aí vai. O segundo é na idolatria. E terceiro, no materialismo. Veja que no versículo 7 ele diz: a sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Se você for um pouquinho mais para frente, por exemplo, versículo 15, Deus vai derrubar por terra, versículo 15 não, versículo 15 mesmo, contra toda torre alta, contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. Versículo 17, a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. O profeta, ele começa a descrever uma outra coisa que gerava orgulho naquela época e trazendo para os dias de hoje também gera muito orgulho, que é o materialismo. Ele diz o seguinte, olha, vocês, versículo 7, a sua terra está cheia de prata e de ouro. Quem é que não sonha hoje em dia em ser rico? A riqueza é uma atração aos homens. Os homens desejam riqueza, desejam ser ricos. Por quê? Porque na cabeça deles, sendo ricos, eles vão viver melhor, eles vão ter a proteção, eles vão ter segurança, eles vão ter mais saúde e por aí vai. Quando a realidade não é essa. Quando na realidade nós estamos vendo que as pessoas ricas, embora tenha muitas coisas que elas possam usufruir, aquilo que realmente dá sentido à vida, que realmente o ser humano precisa para viver nesse mundo, eles não têm. Não tem amor verdadeiro, não tem segurança verdadeira, não tem paz. Mas a riqueza, ainda assim, continua sendo um dos maiores desejos de todos os homens. Aquela pessoa rica, ela é vista como uma pessoa poderosa, que pode todas as coisas, que pode muito, e as pessoas invejam. É o chamado materialismo, que ele está falando aqui. A sua terra está cheia, eles têm muita prata, eles têm muito ouro, eles têm muito dinheiro, e por isso não precisam de Deus. Se estão doentes, eles confiam no plano de saúde. Eles confiam nos seus guardas-costas, na sua segurança, nas suas casas cercadas, muradas. Eles confiam nas suas torres altas, como ele acabou de falar. Eles confiam nos seus cavalos. E é interessante aqui que no contexto de Isaías capítulo 2, o rei de Israel, ele tinha adquirido muitos cavalos e muitos carros e estava com o exército, de uma certa maneira, bem reforçado. E por isso não buscava mais o Senhor. Por quê? Porque ao invés de confiar em Deus para as suas vitórias, eles confiavam nos cavalos. E é isso que a palavra vai dizer. Alguns confiam em carros e cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado nesses tempos de pandemias, é bem verdade. E temos que fazer nossa parte. Mas a segurança verdadeira, o livramento, quem vai dar é Deus. Se Deus não nos livrar, o SUS não vai nos livrar, o governo não vai nos livrar. Não, se Deus não tiver misericórdia de nós, se Deus não nos proteger, se Deus não derramar misericórdia sobre esse país, sobre o mundo, a prova está aí. Um vírus pequeno, invisível, derrubou por terra todo o orgulho humano. É que eles não enxergam. As ciências que hoje estão quebrando a cabeça, os cientistas que estão lutando, pelejando, para tentar achar uma solução, são os mesmos cientistas que baniram Deus dos seus currículos. Veja bem, Deus não é contra a ciência. A ciência nasceu num contexto cristão. Os primeiros cientistas eram cristãos. A ciência moderna surgiu dentro da Reforma Protestante. Não é que Deus é contra a ciência, mas a ciência moderna é contra Deus. Essa sensação de segurança que o povo, que a ideia, que o mundo moderno criou grande parte pela ciência anticristã, achando que poderia achar cura para todas as coisas. Não, nos dê um tempo aí que a gente vai achar o remédio, que nós vamos descobrir que o homem consegue todas as coisas. Não consegue. Não consegue. Hoje nós temos doenças que surgiram de remédios que o homem fez. Pra você ter uma ideia. Então, essa arrogância humana, desse materialismo humano, vai ser abatido. Esse vírus já era para mostrar para a humanidade, para essas pessoas, que o homem não está no controle do mundo nem do universo. Se nós não voltarmos a olhar para Deus como o supremo valor, como o supremo bem, como o supremo ser que domina o trono do universo, e nós como pó, a humanidade vai continuar dando cabeçada, vai continuar sofrendo, vai continuar colhendo as agruras do seu orgulho. O materialismo que nós estamos vivendo é tão terrível que não tem espaço para Deus e para Jesus Cristo. Tem espaço para o orgulho espiritual, para o espiritualismo, para o espiritismo, para o misticismo, para as religiões pagãs tem espaço, mas para o Deus verdadeiro não tem. É inacreditável. Mas a verdade, meus irmãos, é que todo esse materialismo que nós estamos vivendo, que ele retratou aqui, por exemplo, os cavalos, tem pessoas que creem o rei de Israel botava fé no seu exército, nos seus carros e cavalos, nem mais buscava Deus. Os navios de Tarsis, Tarsis eram os fenícios, eram os melhores navegadores da antiguidade. Eles construíram os primeiros grandes navios, tanto é que eles atravessavam o Atlântico, o Mediterrâneo, até Israel. Isso era um feito, na época, glorioso, era mais ou menos como o Titanic. E eles achavam, vocês acham que porque vocês constroem navios, vocês podem domar o mar? Vocês acham que porque constroem um navio, os homens estão tão poderosos assim, que podem até agora esquecer de Deus e desafiar Deus? Bom, basta lembrar o que aconteceu com o Titanic para ver que por melhor que o homem seja, eles não podem domar a criação de Deus. Então, o materialismo que se revela nas riquezas, o materialismo que se revela nas conquistas tecnológicas, o materialismo que se revela nas propostas do mundo para melhorar a vida do homem, a segurança que o homem oferece, a tecnologia que o homem oferece, a ciência que o homem oferece, que acaba gerando um povo orgulhoso, que não crê em Deus, que não se dobra diante de Deus, que não busca Deus.
Era assim Israel naquele tempo. E é assim nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas nós temos uma notícia para esse mundo e para todos nós que somos cristãos. E com isso eu concluo. O dia do Senhor está em curso. O dia do Senhor está chegando. Deus está dando avisos a este mundo. Esta pandemia, como os outros males naturais que acontecem nessa humanidade, são avisos de Deus dizendo: isso é apenas o início das dores. Isto é o princípio das dores, até que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Naquele dia, vocês vão se esconder no pó, nas cavernas, vão jogar toda a sua confiança aos morcegos e topeiras. Naquele dia, só o Senhor será exaltado. Versículo 17. Só o Senhor será exaltado. Toda altivez, toda arrogância, todo orgulho, toda soberba, versículo 12, será abatida. Só o Senhor será exaltado. Isso é uma coisa tão clara na Bíblia. Por exemplo, Atos 2,17 fala desse dia. 2 Timóteo 3,1, Paulo diz: Deus está dando avisos antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. 2 Pedro 3,3, ele também tem essa ideia: vai chegar o dia do Senhor. Judas, versículo 18, 1 João 2,18, abram do olho, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo, porque vai chegar o dia em que Deus irá julgar este mundo, o grande e terrível dia do Senhor, quando todo orgulho, toda arrogância, toda altivez será abatida. Meus amados irmãos, eu concluo com algumas perguntas para reflexão. Quando é que você se sente satisfeito, realizado? Se sua satisfação não for Deus, não for o Senhor Jesus Cristo, tudo mais é vaidade de vaidade, diz o pregador. Se a nossa satisfação, se a nossa realização não for em Deus e no seu reino, na sua palavra, tudo mais é orgulho. A nossa satisfação deve ser aquilo que é de mais precioso no universo e para nós, para a nossa vida. E esse valor mais precioso do universo é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O orgulho humano, gerado por estas filosofias e pensamentos anticristãos, será abatido pelo Deus de toda glória. O orgulho espiritual nessas religiões e ciências pagãs. A idolatria com essas suas práticas mundanas que denigrem a imagem e a glória do nosso Deus. O materialismo que jogou Deus fora da própria criação de Deus, será todos eles abatidos. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Mas nós que conhecemos o Senhor, que nos ajoelhamos todo dia diante dele, que oramos, que entregamos nossas vidas, que suplicamos a sua bênção sobre nós, sobre nossa família, sobre nossos filhos, nossos netos, nós que pedimos perdão dos nossos pecados, nós que não temos vergonha de dizer: Senhor, eu não sou nada, Tu, Senhor, é que é tudo. Nós que dizemos a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, eu sou um terrível pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Estes que se humilham serão exaltados. Estes experimentarão a salvação do Senhor. Não porque merecemos, porque realmente não merecemos,
mas porque nós lutamos contra o nosso grande inimigo, o veneno de Satanás na humanidade, o orgulho. E só por lutar contra o orgulho, confiando em Deus, nos humilhando, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos levanta e nos coloca nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Assim, o dia do Senhor, que abate os orgulhosos à ostentação, é o mesmo dia do Senhor que exalta os humildes de coração. Que Deus dê a mim e dê a você, meu irmão, um coração humilde, para reconhecer que não somos nada, que não temos nada. E tudo o que somos, só somos pela graça e pela misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe.